Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Quais são as situações pelas que a sua vivência dentro do Senado Federal, como um servidor de carreira, né? Quais são as situações em que você vê mais vezes, e sempre considerando que isso é uma excepcionalidade, o Poder Judiciário interferindo nesse processo de emendas à Constituição? Isso aí a gente tem buscado várias situações quando tem uma invasão de competência. Normalmente o legislador costuma entrar na área da competência que é do executivo, por exemplo. A Constituição é bem clara, né, quando coloca no artigo 61, né, sobre as iniciativas, né, então, das leis, e que o presidente da República, na criação de cargos, de funções, de órgãos também da esfera da administração, é competência exclusiva, privativa, como outros dizem, do presidente da República. E o legislador ele coloca isso também em determinadas propostas de emenda à Constituição. Lógico, existe o critério, né, quando nós falamos da ciência da legislação, da legística material, que nesse caso já impede até o prosseguimento dessas leis. Mas isso, veja, que é um controle interno até de constitucionalidade. Mas quando foge disso e vai, né, principalmente à esfera do Supremo Tribunal Federal, que é a sede de competência para julgar e até mesmo ações diretas de inconstitucionalidade, é claro que dessa vivência toda que a gente tem mais acompanhado é essa motivação de ter uma disciplina normativa ao processo de criação, né? Também é claro, né, que algumas questões das emendas constitucionais são levadas dentro de outros normativos, né? Então, e nisso a gente até vê que o Supremo admite até a legitimidade do parlamentar para até impetrar, né, mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou até mesmo emenda constitucional incompatíveis com as disposições constitucionais, né, que disciplinam o processo legislativo. Então, é algo que também a gente vivencia bastante nesse contexto, né? Mas, de qualquer sorte, a gente observa que a maioria dos julgados, aí eu até concito aos alunos e alunas a pesquisarem no site a Constituição e o Supremo. A Constituição e o Supremo é um material bem robusto e que trata das decisões jurisprudenciais e de grande magnitude. Por isso, quando se fala de outros temas, da judicialização, nós temos que observar dos julgados que já tem acerca daquela matéria que já foi atacada pelo Supremo e não fazer nova, vamos dizer assim, uma nova norma, né, disciplinando algo que já foi tornado inconstitucional. Professor Luiz Fernando, nosso tema de hoje é o tema 5 da nossa série, Processo Legislativo. Agora o professor Luiz continua aí com o processo legislativo das leis ordinárias e das leis complementares. A palavra é sua, professor. Muito obrigado, professora Ana Carla. Mais uma vez estamos aqui para dizer aos alunos e às alunas sobre os normativos, né, que regem muitas nossas, vamos dizer assim, as nossas vidas. Afinal de contas, cada lei que é sancionada e colocada em vigor,
de certa maneira, direta ou indiretamente, nós somos atingidos por ela. Daí a responsabilidade bem maior em relação aos legisladores que detêm esse poder, né, de legislar. Muito embora nós estejamos num processo, desde 1988, em que o executivo também tem como legislar e expedindo os atos normativos, que são os decretos, mas isso não afeta a nossa aula aqui. Mas é interessante entender que de uma lei complementar a uma lei ordinária, ou até mesmo uma medida provisória, uma vez que é alcançada no universo jurídico, dá poderes ao executivo para regulamentá-las. Ainda, e vou falar também, né, sobre a medida provisória, que, nesse caso, tem sua força de lei ordinária desde a sua edição. É interessante que a Constituição Federal fala em 3 estágios sobre a medida provisória. O primeiro estágio é a adoção, ou seja, o ministro de Estado daquela pasta tem uma ideia, coloca em exposição de motivos sobre a necessidade de expedir-se uma medida provisória, é levado até o presidente da República e adota aquela medida provisória, né? E uma vez adotada, nesse caso, será editada com um número, né? E sim, a medida provisória, número tal, de tanto, né? Colocando dentro daquela epígrafe que é necessária para a identificação de todas as, vamos dizer, as propostas, né? de leis, né? Vamos dizer assim. Então, essa medida provisória, depois de adotada, editada, é publicada. Mas é a partir da edição, né, que tem a sua vigência. Curioso, né, pensar dessa maneira, que normalmente as outras matérias têm a sua vigência a partir da data de sua publicação, né, ou outras até de sua promulgação. Mas, de toda sorte, é preciso que nós tenhamos, dentro da Constituição Federal, o cuidado de identificar, né, sobre as leis ordinárias e leis complementares, né? E por isso a Constituição Federal, no seu artigo 69, determina que as leis complementares devem ser aprovadas por maioria absoluta de votos. E aqui um destaque por conta de quórums, né? Quando nós falamos em maioria absoluta, significa que nós devemos pegar a metade dos integrantes daquela casa e somar mais um. Essa é a maneira mais simples para a gente poder assim atuar, né? E é claro, se tratando de números ímpares, seria o próximo número inteiro acima da metade. Veja que um projeto de lei complementar para que tenha sua aprovação na Câmara dos Deputados, vou citar aqui esse exemplo, são 513 deputados, então 256,5 aproxima para 257 votos necessários, no mínimo, para aprovação de uma lei complementar. No Senado, como são 81 senadores, a metade, 40,5, aproxima para 41 votos, e assim nós temos o quórum suficiente para a aprovação das leis complementares. A Constituição Federal coloca os casos em que devem ter no normativo, no ordenamento jurídico, uma lei complementar. E normalmente se diz respeito àquelas leis complementares sobre tributos, matérias tributárias em geral, além de criação de estatais, isso todos depende realmente de lei complementar. São vários caminhos que nós temos na Constituição Federal, são mais de 45 leis complementares, né, que previstas na Constituição de motivos, né, então, dessa forma. E a maioria simples, né, fazendo esse contraponto, né, da maioria absoluta e maioria simples, entendendo-se que maioria absoluta, portanto, é o próximo número inteiro acima da metade, mas para que haja aprovação de qualquer matéria, tanto na Câmara como no Senado, e olha, até mesmo no Congresso Nacional, porque nós não podemos esquecer
que determinadas matérias são levadas em sede para o Congresso Nacional. Quer dizer, com isso, as leis orçamentárias, por exemplo. E daqui a pouco a gente vai falar que leis ordinárias dependem de maioria simples, como as medidas provisórias. E, nesse caso, maioria simples se define como a maioria dos votos presente, a maioria absoluta. É claro que o legislador, né, ao colocar esses quesitos, né, dentro dos regimentos internos das casas, né, legislativas, influi, né, nesse contexto, né, porque nós podemos ter 300 deputados para votar uma matéria que depende de maioria simples. Ora, então, maioria dos votos, maioria absoluta já tem, que é 257, né? Tem 300, 400, 500, não importa. Mas a maioria dos votos, você pode ter ali 50, com 300, 50 votos favoráveis e 250 votos não. Aí, no caso, você impede aquela matéria de ser aprovada. Mas se forem 50 votos favoráveis e 250 abstenções, e aqui vale dizer que dentro do processo legislativo, a abstenção é uma escusa em votar, não se conta como voto, como se fosse um voto em branco. Eu estou dando carta branca para vocês escolherem aquilo que vocês querem aprovar. Então, por isso, a maioria simples de votos, né, significa isso. O maior número de votos presente a maioria absoluta. Então, nesse caso, dos quóruns, é interessante, né, observar, né, sobre esses procedimentos dentro dos plenários das casas, nessas arenas legislativas que aqui nós estamos colocando. Portanto, o projeto de lei complementar exige maioria absoluta, como se diz, de maioria qualificada, porque é tido pela Constituição Federal. Aliás, a Constituição Federal, falando de quórum, depois a gente vai discorrer, né, sobre decretos legislativos e resoluções, que também a Constituição coloca como uns quóruns bem específicos até. Como nós vimos, né, na primeira parte da aula, a proposta de emenda à Constituição depende do quórum de 3/5 de votos. E também, olha só que curiosidade, né, que foi inserida aí na Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo 3º, é que todo tratado sobre direitos humanos tem o mesmo tratamento que uma emenda constitucional. E vejo que o Tratado sobre Direitos Humanos, adiantando um pouquinho sobre o decreto legislativo, depende, nesse caso, de 3/5 de votos. Né? Legal isso. Então, quer dizer, não é só a proposta de emenda à Constituição que depende de 3/5 de votos. O Tratado sobre Direitos Humanos também. No caso, só temos um atualmente, que é o dos portadores, né, de deficiências físicas, que esse aí, né, então, tem o mesmo status de uma emenda constitucional, para se ter ideia. Bom, de fato, quando nós falamos em projetos de lei complementares, só para aqueles que seguirão uma carreira lá na frente, até mesmo como assessor legislativo da Câmara, do Senado, e o aspecto regimental das tratativas, tanto do projeto de lei complementar como projeto de lei ordinária, é que depende de, na Câmara dos Deputados, passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É ela própria que estará analisando os aspectos da constitucionalidade, da juridicidade, ou seja, para entender se houve já algum aspecto jurídico que não é favorável, bem como o aspecto da legalidade, regimentalidade e da boa técnica legislativa, conforme os preceitos da legística, que é uma ciência da legislação. De certa maneira, podemos assim entender que depois de passarem pelas comissões temáticas, assim dizendo, e na Câmara dos Deputados atualmente são 22 comissões temáticas, tem comissão de meio ambiente, comissão de assuntos sociais, comissão da saúde, comissão de infraestrutura, comissão de assuntos econômicos. Todas essas comissões
tem lá os seus deputados federais. Em cada comissão tem lá um presidente. E o presidente designa o relator para aquela matéria,